Gente, assim que é bom. A vida é cheia de música. E que música linda que a gente acabou de ouvir agora. Mas hoje o nosso bate-papo é inspirador. Quem aqui conhece um bom baterista? Pois eu vou apresentar para vocês um excelente, um ícone da nossa música brasileira, conhecido internacionalmente, André Queiroz, também conhecido como Limão, meu colega na UFMG. Então não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Gente, que alegria! Olha, não perca por nada, hein? Fica aqui ligadinho comigo. André, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Posso te chamar de Limão? Pode, claro. E da onde que veio esse apelido, Limão? Eu era adolescente, pré-adolescente, ia numa colônia de férias, nessa época do ano inverno. A gente saía muito cedo, ia para um clube campestre com roupas de praticar esporte, né? Agasalho. Aí eu tinha um training, né? Um conjunto Adidas verde. Aí na primeira ida, o professor, para interagir com os meninos ali, todo muito tímido, né? Aí foi perguntando um por um, como é que você chama, você tem apelido? Aí chegou a minha vez, eu devia ter uns, sei lá, uns 10 anos ou 11. E aí, você tem apelido? Não. Então vamos arrumar um apelido para você. Você com essa roupa verde aí, que apelido que a gente pode te arrumar? Já sei, Limão. Que fantástico. E eu adorei, eu era afim de ter um apelido, escrevi na minha camisa de goleiro, aí espalhou rapidamente. E é um nome artístico, né? Eu acabei fazendo como alguns ídolos fizeram, de usar no meio do nome próprio o apelido. Então eu adotei André Limão Queiroz. Muito legal. E como que a bateria te encontrou, André? Olha, sinceramente eu não me lembro. Quando eu comecei a gostar foi desde muito criança. Eu lembro de eu no maternal, assim, substituindo a letra da música pela bateria. Eu já via, né, acontecendo em volta de mim. E eu sempre manifestava isso com meu pai. O meu pai é trompetista, ele é engenheiro e músico, trompetista. Então eu já tive ali um estímulo muito forte também, porque ele, além de praticar e tocar, e os discos, diversos discos que sempre circularam, para minha sorte, na minha casa, desde música erudita, a música popular brasileira, a bossa nova, o jazz, ele também sempre teve conjuntos que ele ensaiava na minha casa, toda semana. Fantástico. Então, foi até numa última instância agora, já na maturidade, vendo que isso, para uma realidade brasileira, foi uma sorte, né? Nem todo mundo tem uma vida tão ativa musicalmente na fase da infância, nas escolas. Quer dizer, a igreja ajuda muito nesse sentido, né? A musicalização, tem vários alunos que vêm da igreja e têm uma musicalidade desenvolvida, ou alunos que vêm de algum lugar, né? Ou de um seio familiar que tem a música, né? Não é um padrão, digamos assim. E, em última análise, eu tive essa sorte também por ter essa relação com os músicos que frequentavam a minha casa. E certamente por isso eu me tornei músico, né? E ali sempre aquela paixão, e aí já tinha, depois de um certo tempo, um baterista que frequentava a minha casa também, o Braguinha. Ele é pai de um baterista famoso, o Xande Tamietti, que é baterista do Pato Fu. Então, nos anos 80, o Braguinha frequentou a minha casa, anos 70 para 80, e eu vi ele tocando vassourinha com muita elegância, bossa nova, jazz, aquilo foi me encantando. Então, desde sempre, assim. Que fantástico. E hoje, professor na UFMG, porque ao ler o seu currículo e também te conheço tanto, assim, né, de nome, essa carreira brilhante, Obrigado. Sempre tocando com grandes nomes, você é um grande nome, junto com outros grandes nomes, fazendo música. De repente, tem esse chamado também para a docência e para nossa sorte, né, sorte nossa da UFMG, termos você. Como assim entrar para a UFMG, primeiro escolher um caminho acadêmico, porque para chegar na UFMG você precisou também de percorrer a trilha acadêmica. Como que foi isso? Porque sua vida já era pronta, né? Mas isso aí, Patrícia, foi uma coisa também muito natural e, na verdade, o estudo e a docência sempre fez parte da minha carreira artística. Porque quando eu comecei a tocar bateria,
Antes eu já tinha tocado outros instrumentos. Eu comecei tocando trompete com 6 anos, meu pai me ensinou, meu pai é trompetista também. Depois a paixão pela bateria e pela percussão, ele me deu um instrumento de percussão para tocar com a mão ali, para ver, né? E aí eu comecei a tocar com ele em casa, ele me ensinando a estrutura das músicas, etc., os ritmos, né? Então eu fui crescendo com uma consciência, vendo meu pai praticar, uma consciência da importância ou que estava diretamente correlacionado a você conseguir tocar, você praticar e estudar. A minha primeira aula foi dada aos meus 15 anos de idade por um colega de escola que já me via tocando. Falei, você toca, você podia me dar uns toques, me ensinar alguma coisa. Vai lá em casa. E ele foi lá em casa e eu ali dei minha primeira aula, foi minha aula inaugural, e ali eu comecei a ver esse fator natural, que você também sabe disso, que a gente vai estudando, vai aprendendo e vai tendo assunto para difundir, né? E o objetivo é a paixão pela música, de tocar. Então, todo o percurso da minha carreira foi também perpassado pela docência. Eu dei aula particular, porque eu fui vendo que aquilo funcionava de uma forma muito espontânea, é um ciclo, né? Ou seja, eu quero tocar, então eu preciso estudar, e como eu estou aprendendo, eu tenho assunto para conversar com pessoas que têm esse mesmo interesse, aí você fica nesse espiral. E poder também jorrar, né? Que é muito bom quando a gente contribui, quando a gente entrega conhecimento. Exatamente. Então, Patrícia, eu fui ficando mais adulto, né? Pré-adolescente, né? Já comecei a tocar profissionalmente aos 15 anos de idade, juntamente com essa aula. Meu primeiro cachê também foi ali. E foi chegando a hora de fazer o vestibular. Nos anos 80, em 88, quando eu tinha 18 anos, não existia um bacharelado de música popular igual existe hoje, que surgiu em 2009 na UFMG, onde, né, nós damos aula, eu dou aula lá desde 2006. Então, a alternativa que eu vi, eu até cheguei a me preparar para o vestibular da UFMG na época, mas naquela época eu já tinha uma necessidade de praticar 4, 5 horas por dia do meu instrumento, que era uma demanda natural, né? Aí eu vi que para eu entrar para a UFMG, daria para eu fazer composição ou regência. Eu não sei qual dos dois eu escolhi, eu sei que aquilo demandou estudar piano, que foi muito bom, eu estudei piano, que ótimo. Estudei teoria, mas eu vi que aquela demanda de prática para a prova começou a desviar do meu tempo de carga de prática para a bateria. Então eu tomei uma decisão que foi incrível, assim, na pureza daquela decisão dos meus 18 anos, que foi eu fazer um programa com toda a informação que eu já tinha para substituir uma faculdade e fazer o meu próprio programa de estudo diário. Então, aquilo também ajudou o aperfeiçoamento da minha docência. Com o passar do tempo, o sonho de fazer uma faculdade de música, me formar em música, ele não tinha acabado. Eu continuei, porque naquela época, daqueles 18 anos, eu pensei, eu vou para a Berklee, mas a Berklee era muito cara, eu não tinha condição. Aí surgiu o bacharelado, 10 anos depois, em 98, surgiu um bacharelado em percussão na UFMG. Aí eu, plim, já tinha meus filhos, já era um músico profissional estabelecido, já tinha nessa época uma escola particular que eu dava aula, eu já tinha saído daquela escola e já tinha desenvolvido a minha própria sala de aula, já tinha uma clientela de alunos, né, onde eu lecionei por 10 anos, já com uma desenvoltura muito maior e sempre praticando. E nesse ciclo surgiu o bacharelado de percussão. Eu falei, poxa, o que me custa, né? O que me custa direcionar a energia que eu sempre dediquei a estudar, a focar num programa do vestibular e daqui eu pular lá para dentro e continuar estudando por lá. Claro. Para mim ia dar na mesma continuar estudando, né? Eu sempre estudei e foi isso que eu fiz e deu certo. Eu entrei para o bacharelado com o único objetivo de abrir os horizontes, de me alfabetizar mais musicalmente, aprender mais sobre campo harmônico, composição, arranjo. E isso, dito e feito, foi o que aconteceu. Eu abri a minha mente musical para ter mais autonomia, para entender os tratados de harmonia, para poder escrever para uma orquestra, para um pequeno, médio, grande grupo. Tecnicamente, na percussão também, eu continuei estudando bateria, mas estudei com o professor Fernando Rocha, que é meu colega, outros instrumentos de orquestra, né? O vibrafone, a marimba, o xilofone, o glockenspiel, o tímpano, percussão múltipla, toquei no grupo de percussão, então aquilo me abriu um universo enorme que potencializou a minha leitura, a minha performance, a minha percepção percussiva, e isso refletiu diretamente na bateria também. Sim.
E fui seguindo aí nesse momento super incrível. Aí eu concluí o bacharelado e abriu mais uma janelinha que foi, pela primeira vez na história da FMG, na pós-graduação, a pós-graduação na linha de performance. O fato é que quando eu estava para terminar o meu bacharelado, eu já tinha um projeto pessoal que era levar para a bateria, isso vai ter a ver com a música ali que eu toquei ou que eu vou tocar, não sei como é que vai ser no programa, mas eu fiz uma programação, desenvolvi um estudo de ampliar a minha linguagem brasileira na bateria a partir de metodologias que eu já tinha identificado em métodos norte-americanos, uma vez que a bateria nasceu lá e ali se desenvolveu toda uma metodologia. Não só eu saquei isso, outros caras da minha geração, mas aí eu fiz um projeto com aquilo que eu já tinha desenvolvido de conhecimento de música brasileira, sobretudo com ênfase no maracatu, que eu já estava estudando muito maracatu, o tambor de crioula do Maranhão, o samba, que é meio geral no Brasil, e o congado mineiro. E isso virou o tema do meu mestrado. O tema do meu mestrado se chama Estudos de Coordenação Motora e Técnica de Baquetas aplicados na linguagem do tambor de crioula, congado, maracatu e samba. E, na verdade, então, eu potencializei, mais uma vez, unir o útil ao agradável, um propósito pessoal que virou uma dissertação de mestrado e o estudo criou uma dimensão muito maior do que eu imaginava. E faltando um semestre, isso eu dando aula particular, tocando, né? Uma vida bem cheia. Criando, sempre. Depois da federal, eu aprendi a produzir 12 horas por dia e não parei mais. Aí, faltando um semestre para terminar o bacharelado, o mestrado, já no mestrado, abri um concurso para professor de bateria / percussão na UFMG. Uau! Aí, nível mestrado, eu terminei o mestrado, fiz o concurso, passei, mais uma vez, pensei, bom, eu vou parar de dar as aulas particulares e vou substituir essas aulas particulares pelas aulas na UFMG. Verifiquei a questão de tocar e vi que a produção artística, né, a nossa produção artística, ela conta ponto na produção acadêmica, né? Ela tem uma equivalência, por exemplo, o professor de física escreve um artigo, o músico faz uma composição, um arranjo, ou mesmo um artigo, e as produções artísticas, elas... Então, falei, bom, beleza, então ótimo. E esse ciclo continuou ali, aí já contribuindo ou vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, o que eu acho que tem tudo a ver com a minha história dessa sede, desse desejo de evoluir, de estudar e, consequentemente, ter subsídio para ensinar e isso favorecer a performance. Então, eu me vejo no melhor lugar impossível, sou muito grato a esse destino, vamos dizer assim, mas a Deus também. E ali eu sigo com muita inspiração e espontaneidade. Fiz um doutorado quando abriu, mais uma vez, a janelinha do doutorado em performance. No doutorado, eu tive a honra de fazer um estudo sobre a linguagem, o estilo de um dos meus grandes mestres da bateria, que é o Esdras Neném Ferreira, né? Tenho também como grande mestre o Lincoln Shape, não posso deixar de citar, que foi o principal discípulo do Neném. A história, na época, nos anos 80, eu pedi para fazer aula com o Neném, falei, vou pedir para o Lincoln te ensinar, e o Lincoln... Enfim, fiz esse doutorado e estamos lá até hoje, tocando, ensinando e estudando. Eu estudo hoje, antes de vir para cá, eu já pratiquei 2 horinhas. Exato. O músico não para, né, Limão? E uma coisa linda, porque a sua trajetória é impossível em 5, 10 minutos a gente tentar abranger sua vida. Mas essa pincelada, né, desde o seu pai, o grande mestre realmente da sua vida, o que te inspirou, né, essa convivência musical dentro da sua casa, o professor que você é hoje, o grande profissional, você é uma pessoa que inspira e inspira gerações. Eu tenho certeza que sementes que você está plantando aí, nem você tem ideia, viu? Olha, eu já vi, né, assim, já tem alguns alunos formados, né? Eu comecei a dar aula em 2006 no bacharelado de percussão, onde eu continuo até hoje, que é um bacharelado que abarca a percussão orquestral contemporânea. Inclusive o Werner Silveira, que esteve aqui, foi meu colega, né? E também abarca a música popular. Depois, em 2009, surgiu o bacharelado específico em música popular. Aí ali eu dou aulas específicas da bateria e da percussão popular, né? Em breve teremos um colega no bacharelado de música popular que vai me ajudar, né? Além da aula de bateria, que é o principal instrumento que eu ensino,
eu também ensino instrumentos de percussão de couro, de mão, né, os instrumentos tradicionais da percussão popular brasileira, mas vai ter um professor que vai dar aula com ênfase nisso, apesar dele também dar aula de bateria e vibrafone. Então a gente vai dobrar aí o poder de levar para os alunos, né? Gente, então assim, você baterista, corra, vá para o FMG, olha o professor. E Limão, queremos te ouvir, claro, claro. Vamos. Então agora o palco e a bateria toda sua. Vamos lá. Vamos conferir? Bravo, Limão. Bravo, bravo. Obrigado. É bonito demais ver um instrumento assim, tão bem tocado, com tanta técnica. Obrigado. Tem muita coordenação motora, tem muita busca de timbres, tem... Enfim, é incrível. É incrível o que você faz. Obrigado, que bom que você gostou. Bem, quero abordar alguma coisa, uma pontinha aí para o nosso telespectador sobre o estudo da bateria. O que você considera primordial depois de uma técnica desenvolvida, que são tantos assuntos, né? Mas uma pincelada aí que a gente pode dar. Não, o principal estudo de música é ouvir música. Então, quanto mais a gente conhece a música que a gente vai tocar, ouvindo, se familiarizando com a forma, com os instrumentos que estão atuando ali, né, com a estética, etc., e que a gente consiga interagir com os outros instrumentistas, melhor. Depois, né, num grau de importância, é lógico que é importante a gente também ter a técnica específica do instrumento, os idiomatismos que esse instrumento pode reproduzir, a coordenação motora, mas o passo número 1 é a gente estar sempre ouvindo música
o mais profundamente possível. Porque se a gente se enche de música, com certeza a gente vai transbordar música. Exatamente, a gente vai ter inspiração. Às vezes a pessoa nem tem tanta técnica, mas tem muita musicalidade. É melhor esse caso do que o contrário. Sim. E Limão, eu sei que você é o metrônomo da banda, né? A segurança do tempo está muito em suas mãos, né? E, além disso, você também é um protagonista. Como que é lidar com esse controle? Você precisa de estudar muito com o metrônomo, quando você vai preparar uma obra nova, ou não? Esse tempo já está dentro, solidamente dentro de você? Sobre a desenvoltura do tempo, o desenvolvimento do tempo, eu acho legal, e aprendendo com os grandes mestres, treinar com e sem metrônomo. Tá. Com o metrônomo é legal a gente treinar sempre em andamentos variados, nunca ficar repetindo o mesmo andamento todos os dias, para nossa mente não ficar acostumada só com certas pulsações, a gente deixar a mente sempre aberta para pulsações novas. Mas é importante treinar sem o metrônomo também, para a gente ter uma autonomia de pulso e não ter uma dependência nem de um playback ou de um clique para tocar. E a questão da pulsação, né, a bateria ser o metrônomo de uma banda, sim e não. É um instrumento que, ok, é muito projetada a questão rítmica, mas é importante a gente contar com a rítmica do conjunto inteiro. É importante que todos tenham uma boa pulsação. Entendi. E eu vi que antes da gente começar a gravar o programa, você estava afinando a bateria. Tem muita gente que só senta e toca, então não é bem assim. Bateria se afina. 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 Bom, a afinação ela pode estar relacionada intencionalmente a um campo harmônico. Por exemplo, eu colocar aqui a bateria em Dó maior, né? Fazer um Dó, Mi, Sol, Si aqui, por exemplo, né? Uma tétrade, né? No campo maior. Mas pode também simplesmente afinar dentro da região. A afinação na bateria, ela, na verdade, ela é muito variada e subjetiva, né? Eu poderia fazer uma afinação mais grave para esses tambores, ou mais aguda, ou intermediária. Isso vai muito da preferência do baterista, ou também do estilo musical que se está tocando. Eu gosto muito de colocar um intervalo não menor que uma quarta justa entre um tambor e outro, por exemplo. Isso é uma coisa que eu observo. Então, tem algumas variáveis no quesito afinação, em técnicas de afinação e abafamento também, tá? É um assunto vasto. Sim. Aí. Em relação aos pratos, é um gosto pessoal você escolher o tipo de prato que você quer adquirir ou o tipo de prato que você quer usar para determinado tipo de obra? Sim, isso também é subjetivo, Patrícia. Eu já observei, assim, no mesmo gênero musical, bateristas utilizando pratos totalmente antagônicos no aspecto timbrístico, né? Desde um prato muito seco até um prato muito brilhante, um prato mais grave até um prato mais agudo, um prato menos ressonante, um prato mais ressonante. Isso há uma certa subjetividade também a cada gênero, né? Há uma tendência, né, de você dizer, esse prato é mais para jazz, esse prato é mais para rock, mas isso também é subjetivo, que vai muito também do tipo de baqueta que se usa, o tipo de madeira, o jeito que você toca, que você segura mais ou menos na baqueta. Então é uma série de variáveis que vai determinar essa resultante sonora, no caso do prato, mas também dos tambores, né? E você falou um aspecto interessante que é em relação às baquetas. Você tem um conjunto de baquetas para tocar, por exemplo, num concerto, num show, usa várias, elas diferem realmente por causa da madeira, por causa da maciez, do tipo de toque que você quer? Você já está dizendo aí a resposta certa, né? As baquetas, elas variam em termos de densidade. Eu tenho aqui na minha bolsa baquetas de hickory e de maple. Também poderia ter baquetas de pau marfim, né? Uma madeira mais brasileira. E as baquetas com densidade mais forte, como a de hickory, como essa daqui, por exemplo, elas vão ter um som, uma maior projeção de som, um maior ataque, e as de maple são mais macias. Então, não só a dimensão da baqueta, o peso, o tipo de ponta, mas também o tipo de madeira, isso vai interferir na sua capacidade de fazer maior ou menor dinâmica e também na timbrística que você quer executar no instrumento. Então, isso também cai numa subjetividade, porque também tem uma questão de memória muscular, da gente praticar com uma certa baqueta que vai te trazer uma memória muscular. Então, supostamente, com aquela baqueta que você tem maior memória muscular, você tem maior controle também de tocar desde um pianíssimo até um fortíssimo. Tá?
E questão de relaxamento, porque são tantos movimentos e movimentos muitas vezes rápidos demais. Sim. Como trabalhar, como alcançar esse relaxamento? Olha, isso é uma máxima que eu acho que vai para a técnica de qualquer instrumento, que a gente nunca ultrapassar a tensão física na busca de uma habilidade. Então, quando a gente pratica, né, é importante a gente ter como um limiter, um fator de limitação, até onde a gente consegue fazer certas habilidades de forma relaxada, com uma boa postura, com uma boa ergonomia, né? Então, você vai alcançando essa maior habilidade, não obrigatoriamente uma velocidade, mas um controle de dinâmica, de tocar baixinho, de tocar mais alto, né? Ou mais lento, ou mais rápido, mas sempre com o crivo do relaxamento. Não que eventualmente você queira botar uma tensão na sua forma de tocar, mas é uma tensão intencional e não por uma falta uma falta de treino, uma limitação técnica. Sim. Né? Limão, no nosso programa nós temos a pauta curiosa, que é uma pílula assim, de conhecimento para o nosso telespectador. Vamos conferir? Georg Händel foi um dos maiores compositores do período barroco e uma das figuras mais influentes na história da música ocidental. Compôs óperas, oratórios, obras sinfônicas e concertos instrumentais. Uma das obras de maior destaque do compositor e que performada mundialmente foi o Oratório Messias, que narra a anunciação, vida, morte e ressurreição de Jesus, escrita incrivelmente em apenas 3 semanas. Händel, ao concluí-la, disse: "Eu vi a glória de Deus." Gente, que música linda, né? Ai, muito obrigado vocês que trouxeram esse presente sonoro. Obrigada mesmo. Violão e acordeão, que combinação linda. Bem, Limão, já chegamos ao final do nosso programa. Com você eu precisaria, assim, de vários, viu? Prazer, às tuas ordens. Mas eu quero que você deixe uma mensagem, principalmente para o baterista, para o estudante, despertando a vontade dele a ingressar na vida acadêmica, numa universidade, para aprimorar ainda mais o conhecimento dele e estudar com você. Olha que beleza. Vai ser uma honra. Então, pessoal, é o seguinte, primeiro tem o Enem, né? Tem que fazer o Enem e se preparar para o Enem. O Enem esse ano já aconteceu. E depois tem a parte específica, né? Que você pode entrar no site da COPEV, que é a Comissão Permanente Vestibular da UFMG, para verificar ali no edital qual o bacharelado que você pretende fazer e procurar, então, uma formação musical geral e específica daquele instrumento. No caso de música popular, bateria, né, você vai ter uma prova específica com leitura, com performance, né, bateria barra percussão, tá? A gente, pro vestibular do próximo ano, ainda é só bateria, mas a partir de 2026, 27 vai ser bateria e percussão. Então confira, você pode fazer preparação no Cefar, por exemplo, no Palácio das Artes, na Escola Vanguard, com professores particulares como Paulinho Serafim, Paulo Frois, Bruno Aguiar, todos têm Instagram, ou mesmo a UFMG pode oferecer, os próprios alunos da UFMG podem te ensinar essa parte específica da prova que vai estar no edital, né? E a parte geral de teoria de música você também pode estudar na própria UFMG ou com um professor particular. Enfim, vai ser um prazer recebê-los lá
com muita alegria. Muito obrigado. Irmão, obrigada demais. Eu que agradeço. Um prazer ter é você todo meu. aqui, viu? Uma honra, muito obrigado. Bem, vamos encerrar esse tempo juntos agora com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos, parar tudo que você está fazendo e aproveitar este momento realmente para agradecer, para conversar com Deus.